De tempos em tempos, o mundo perde um grande líder, seja ele uma pessoa do bem ou nem tanto, e sua trajetória fica gravada para sempre na história. Relembra a vida de alguns dos personagens que marcaram o mundo. São personalidades conhecidas mundialmente que sofreram ataques por fanatismo ou motivos políticos. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Seja membro do canal e ajude Uma Dose de Curiosidade a crescer por apenas R$ 2,99. Sendo membro, podemos melhorar a qualidade dos vídeos e trazer temas variados para você. Seu nome aparecerá ao lado de outros apoiadores, além de ter acesso ao conteúdo antes de todo mundo. Juntos, seremos mais fortes e melhores. A história registra que o segundo e último imperador do Brasil morreu de pneumonia no dia 5 de dezembro de 1891 em seu leito dentro de um quarto de hotel em Paris. Mas o que pouca gente se lembra é que Dom Pedro II quase entrou para a história como uma das personalidades políticas mais emblemáticas a serem assassinadas em nosso país. Foi exatamente 4 dias antes do golpe que acabaria com o regime monárquico no território, em 15 de julho de 1889. Ao sair de um teatro no centro do Rio de Janeiro, ouviu um grito dado por um anônimo e pouco depois o mesmo jovem sacou um revólver e desferiu um tiro contra o imperador, que felizmente errou seu alvo. O rapaz, preso horas depois do crime, foi identificado como Adriano Augusto do Vale, um caixeiro português desempregado. Muito se especulou sobre a ligação do sujeito com grupos de republicanos radicais, mas o fato é que os motivos reais para que ele cometesse o atentado nunca foram devidamente esclarecidos. Nem sempre os ideais e a conduta pacifista de um grande líder fazem com que ele tenha uma morte natural e tranquila. Esse certamente não foi o caso de Mahatma Gandhi. Tido como um dos maiores líderes do século XX, que terminou sua vida depois de receber alguns tiros a queima-roupa em Nova Delhi no ano de 1948. No dia 30 de janeiro à tarde, Gandhi chegou a Nova Delhi, nos jardins do Birla House, e uma multidão, como de costume, o aguardava. Assim que foi visto, o líder foi cercado, só que no meio da multidão ouviu-se 3 tiros. Logo depois, Gandhi se agachou. Suas vestes logo ficaram manchadas com sangue. O assassino foi condenado à morte e executado no ano seguinte. Seu irmão sustentava que a execução tinha uma razão de ser. Os dois eram ativistas da RRS, uma organização extremista que acreditava que hindus e muçulmanos não deviam ser separados geograficamente. Era noite no dia 14 de abril de 1865. O presidente norte-americano Abraham Lincoln assistia a uma comédia no Teatro Ford em Washington, quando um disparo dado a queima-roupa o atingiu. O assassino John Wilkes era na época um popular ator de 26 anos. Ele acreditava estar vingando a derrota dos sulistas na Guerra da Secessão, que desgastou os Estados Unidos ao longo de 4 longos e sangrentos anos, entre 1861 e 1865. John era radicalmente contra tudo o que Lincoln representava. Depois do atentado, foi perseguido por soldados da União e morto 12 dias depois. Os outros 5 conspiradores que apoiaram o ator acabaram indo para a forca. Um dos mais violentos e emblemáticos atentados da história moderna aconteceu no dia 9 de agosto de 1969, quando a atriz Sharon Tate e mais 4 pessoas foram assassinadas pela família Manson, um grupo sem vínculos familiares, mas que era formado por seguidores do maníaco Charles Manson. Tate teve seu grande sucesso atuando em A Dança dos Vampiros, do cineasta polonês Roman Polanski, que viria a se tornar seu marido em 1968. Tamanho sucesso não intimidou Charles e seus comparsas, até porque no dia do assassinato, Polanski estava em viagem pela Europa, trabalhando em um novo filme. Todos os envolvidos estão presos até hoje, e todos os pedidos de condicional ao longo dos anos foram veementemente negados. Quase que o ocorrido com John Lennon 19 anos antes se repetiu com outro ex-Beatle, e também em sua própria casa. Na madrugada do dia 30 de dezembro de 1999, George Harrison e sua esposa Olivia foram atacados a facadas na residência de ambos, no Friar Park londrino, por um dependente de drogas, no que parecia ser uma tentativa de assalto. A surpreendente invasão ocorreu quando o relógio marcava 3h15 da manhã. Os Harrison dormiam na suíte principal da mansão,
quando ele ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Estranhando a demora do marido, Olivia resolveu descer as escadas que davam no hall principal, e quando se tocou do que estava acontecendo, viu o marido atracado com um desconhecido que posteriormente seria identificado como Michael Abraham. Sem medir as consequências, Olivia pulou em cima dos dois e naquele momento não percebeu que George já havia levado algumas facadas no peito. Os dois lutaram de forma mais selvagem possível. O assaltante foi contido e desarmado quando a esposa do ex-Beatle atingiu a cabeça do criminoso com um abajur. A segurança foi chamada e deteve Michael. O casal foi levado na mesma hora para o hospital e escapou com vida do ataque. Porém, George Harrison, que vinha se tratando de um câncer na garganta, teve uma recaída brusca depois do ocorrido. Ele faleceu no dia 29 de novembro de 2001 devido a um câncer no pulmão. O sonho que muitos alimentavam de uma América livre, onde os direitos civis seriam respeitados e reconhecidos e na qual pairasse uma verdadeira harmonia racial, acabou virando um triste pesadelo numa quinta-feira à tarde em Memphis, no Tennessee. Martin Luther King Jr., de 39 anos, emérito pastor batista e herói da luta dos afro-americanos por igualdade, foi assassinado na varanda do segundo andar do hotel onde se hospedava na ocasião. O pacifista havia sido recém-laureado como Prêmio Nobel da Paz de 1964 e conversava com integrantes de sua comitiva pouco antes do jantar, quando foi atingido por um projétil de alto calibre. Nas horas que seguiram ao crime, 60 pessoas foram presas só naquela cidade. Em outros 110 municípios americanos foram registrados confrontos civis com policiais. O saldo foi de 39 pessoas mortas e mais de 2.500 feridos. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro legítimo do Império Austro-Húngaro, junto com sua esposa, a Duquesa Sophie, é tido como um episódio decisivo para deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Esse importante personagem da política europeia morreu em um atentado realizado no dia 28 de junho de 1914. A Bósnia e Herzegovina estava sob domínio da Áustria-Hungria desde 1878, mas sua ligação étnica e cultural ao reino independente da Sérvia era mais do que evidente. Reino este que mantinha desde 1903 uma monarquia notadamente nacionalista, que alimentava a esperança de um dia restabelecer as fronteiras do antigo Império Sérvio do século XIV. No dia do atentado, Francisco Ferdinando estava na Bósnia com o intuito de assistir a manobras militares e de inaugurar as obras de um novo museu. Oficiais militares sérvios foram responsabilizados pelo ataque, que gerou uma crise entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. Os sérvios tiveram como aliados imediatos o Império Russo, por conta de forte ligação que havia entre as nações. E como eles se recusavam a acatar as exigências feitas pelos austríacos, a Alemanha foi requisitada, através da emaranhada rede de alianças estabelecidas pelos países europeus ao longo das décadas anteriores. Esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!